Bom, iniciando. Considerando que os animais ditos irracionais são seres sencientes, qual o seu posicionamento quanto à eugenia animal? Bom, gente, lembrando que eu sou médico veterinário, né? Então tem esse detalhe também. Todo mundo sabe o que é um animal ser senciente, né? Ele tem a capacidade sensitiva, né? De ter a sensibilidade, de perceber o seu ambiente, de ter as suas sensações. Se vocês não sabem, a bioética enquanto ciência, ela é avançadíssima no ponto de vista da experimentação animal. Inclusive, eu sou membro do comitê de ética, né, do nosso instituto aqui. E a gente não faz nenhum tipo de parecer a respeito de experimentação animal, mas tem muitos trabalhos que a gente avalia que envolve também pesquisa com animais. E o tempo que muitas vezes leva para que o aval e a avaliação de um projeto que envolve animal leva para sair o resultado, às vezes demora mais do que um ser humano. Tá bem? Então, quando a gente trata dos animais, a gente precisa colocar em primeiro lugar os animais no lugar deles diante da criação. Eu não sou a favor de colocar os animais no mesmo patamar do ser humano. Já estou logo dizendo. Ah, mas isso é especismo. Não, isso não é especismo. O nome disso é inteligência. Eu consigo perceber, olhando o comportamento de um animal, olhando a vida de um animal, a forma de um animal se relacionar, que ele não tem o mesmo grau de desenvolvimento que um ser humano. Mas isso não me dá o direito de fazer dele um instrumento que eu possa desumanamente maltratar um animal. Entende? Só que o ser humano, historicamente, ele sempre precisou dos animais de diversas formas. Precisou dos animais para montaria, precisou dos animais como companhia, e hoje em dia, desde que começou a necessidade de fazer experimentação com os animais em vista de produzir, por exemplo, cosméticos e fármacos para os seres humanos, os animais são utilizados, experimentados cientificamente como cobaias, para que aquilo não chegue na gente como uma primeira experimentação. Dá para a gente eliminar os animais e fazer os testes diretamente com os seres humanos? Não. Não. Isso não está correto. Isso não está correto. Nenhum comitê de ética do mundo vai aceitar um trabalho que seja diretamente experimentado no ser humano sem ter passado antes por experimentação animal. E isso não tem nada de religioso. Tá bem? Do ponto de vista ético, observa dessa forma. Tá bem? Eu não estou aqui pregando maltrato de animal, não estou pregando nada disso. Pelo contrário, eu sou médico veterinário. Eu fiz um juramento de proteção a eles. Tá bem? Mas eu não fiz um juramento de dizer que eles são iguais a gente. A bioética animal, ela traz o princípio dos 3 R's, que a gente chama. Quando eu vi a pergunta que eu já anotei logo embaixo, né? O princípio dos 3 R's é o seguinte: diante da necessidade de se utilizar animais em experimentação, o que nós podemos fazer para humanizar a utilização experimental desses animais? A ponto de não precisar mais deles. Que isso fique claro. O objetivo é que um dia não se precise mais. Mas hoje em dia ainda é necessário. Tá claro? Quais são esses 3 R's? Redução, reposição e refinamento. É porque em português eu não consigo decorar, então eu tenho que ler. É porque os 3 R's são em inglês, né? Eles traduzem. O que é a redução? Você utilizar o menor número possível de animais num experimento, tá bem? O mínimo possível de cobaias, de camundongos, do que for. A reposição, ou seja, sempre que for possível utilizar um modelo não animal, que se use, tá bem? E o refinamento. O que é o refinamento? É você aperfeiçoar os processos de experimentação para que eles sejam cada vez mais humanizados, e esse é o nome que a gente usa, mesmo sendo para animal, para que seja cada vez mais humanizado, para que tenha cada vez menos sofrimento,
para que cada vez o animal perceba menos que ele está sendo alvo de algo que mexe com a sua sensibilidade e que vai lhe causar a morte. Entenderam? Então, o objetivo final é que não se necessite mais de experimentar os animais. Mas enquanto isso for necessário, que se respeite esses limites éticos aqui, que são rigorosíssimos, viu, gente? Então, nós considerarmos os animais seres alvos da nossa experimentação, eu não considero isso eugenia, não. Tá bem? Conceitualmente, isso não é eugenia. Tá bem? Professor, o senhor falou sobre a liberação do aborto como controle de população. A liberação do aborto para vítimas de estupro também passa por essa ideia? Não, eu ia fazer uma coisa, mas eu não vou fazer, não. Alguém aqui conhece uma pessoa que tenha sido nascida vítima de estupro? Então, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, tá bem? Vocês sabem qual é a porcentagem de sucesso da fecundação de um casal que a mulher está no dia ápice da sua ovulação e o marido é totalmente fértil? Vocês sabem qual é a taxa de sucesso? Se eu pego a minha esposa no seu dia mais fértil, ou seja, naquele dia ela está ovulando, eu sou totalmente fértil, eu tenho com ela ato conjugal, quantos por cento de chance de ter um filho nós temos naquele dia? 50% de chance. Todos nós sabemos, eu vou responder a pergunta, não vou fugir da pergunta não. Todos nós sabemos que um estupro é um ato de violência, é um ato de extrema dificuldade para o estuprador e para a mulher que está sendo estuprada, e que isso faz com que se reduza absurdamente a condição de que o estuprador ejacule na vagina da mulher. Segundo ponto. Terceiro ponto. Existem estudos nos Estados Unidos que respaldam isso que eu estou dizendo, tá bem? Terceiro ponto. Uma mulher vítima de qualquer tipo de violência, sob forte estresse emocional, que se encontra numa condição de coação, ela provavelmente vai ter aquilo que nós chamamos de sangramento de retirada. Ela não segue com o seu ciclo menstrual. Ela sofre ali um choque emocional que hormonalmente pode levar a ela a um sangramento que interrompa o seu ciclo. Conheço várias mulheres que já passaram por isso. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente não queira transformar a regra em exceção, nem a exceção em regra. Não dá para a gente se basear no caso de uma mulher que engravida sendo estuprada para querer legitimar o aborto. No entanto, saibam que são raríssimos os casos em que uma mulher engravida fruto de uma violência sexual. Mas existe, então vou responder a pergunta. Se eu chamar aqui na frente duas pessoas e disser para você que uma delas é fruto de uma concepção de estupro e a outra é fruto de uma concepção de um casal que desejava aquele filho, vocês vão ver diferença entre os dois? Se eu pegar no berçário de um hospital aqui da cidade, você olha os dois nenéns nascidos lá, você é capaz de me dizer qual dos dois foi fruto do estupro? Portanto, dizer que uma criança que é fruto de um estupro deve ser morta é um pensamento eugênico. Porque não foi ela que cometeu o crime. E ela é tão vida quanto qualquer outra vida. Não é a condição do nascimento que determina a dignidade da vida de ninguém. E eu não estou sendo irresponsável de dizer isso. Eu estou sendo muito humano. Eu estou sendo muito humano. Porque qualquer um de nós aqui desejaria ter a sua vida, mesmo que ela fosse fruto de um estupro. Tá bem? Renato, mas e a cabeça da mulher? Estudos de psicologia comprovam que... Falei psicologia, o Rafael levantou a cabeça para melhor. Que
o trauma psicológico de uma mulher que aborta, tendo consciência de quem é aquele que está no seu ventre, é muito pior do que o trauma de ter sido estuprada. Tá bem? Então, quando a mulher ela é levada a abortar, ela já sofreu o trauma do estupro. Se você leva ela para abortar, ela vai sofrer um trauma maior do que o estupro. Maior do que o estupro. Entendeu? Psicologicamente. E isso, gente, eu não estou falando aqui levantando ideias vagas, não. São estudos. Estudos. Tá certo? Então, o aborto de uma criança que é fruto de um estupro, ele é tão aborto e tão assassinato de uma vida humana quanto de qualquer outra. Entendeu? E a vida humana ela é o primeiro ponto de onde nós devemos partir para discutir qualquer questão a respeito da bioética, a respeito da eugenia. Entenderam? Professor, como a juventude de hoje vai ser católica se o Estado permite tudo que a Igreja Católica condena? Em primeiro lugar, o nosso Deus não é o Estado. Esse pensamento é extremamente marxista. Nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós por amor. Aquilo que o Estado dá de presente para a gente como papai amiguinho e que a igreja proíbe como tirana, velhaca, essa é uma ideia de matriz marxista. Colocar a lei da palmada porque o Estado é bonzinho e o papai é malvado é uma ideia marxista. Distribuir camisinha para os jovens como se o Estado fosse o Papai Noel e os pais que querem que a jovem se case virgem, então a mamãe é a malvada, isso não é uma ideia justa. Então prestem atenção. Presta atenção. Quando eu me casei, eu não fui consultar a ninguém perguntando aquilo que era condenado no casamento. Então, ver a pergunta novamente. Como um jovem de hoje vai ser católico se o Estado permite tudo que a Igreja Católica condena? Em primeiro lugar, a Igreja Católica ela não é o poder legislativo que dá uma série de leis para que você viva. A Igreja Católica ela é uma mãe que cuida e deseja o melhor para que os seus filhos sejam felizes. Olhar para a Igreja Católica como uma penca de leis é não saber, não ter noção do que é a Igreja Católica. Como é que os jovens vão viver? Vivam o que a Igreja propõe de fato, para que vocês sejam felizes. Vivam a santidade, vivam a alegria de uma juventude saudável, santa. E vamos tirar esse olhar de legalismo a respeito da Igreja. Quando a Igreja coloca uma lei condenando algo, a Igreja não é autora da lei. A lei vem de Deus que nos fez e nos conhece. E uma lei nos protege da nossa própria autodestruição. Para isso que serve uma lei. Nenhum avião consegue pousar no aeroporto se não tiver as luzes para que ele chegue na pista. A lei é para isso. Para que você saiba onde você vai pousar para você não cair no mar. Tá bem? Dentro de um olhar médico e cristão, como o senhor vê o futuro da humanidade inseminado pela eugenia? Eu vejo o futuro da humanidade sob risco. Tá bem? Eu vejo o futuro da humanidade sob risco porque praticamente todas as práticas eugênicas que a gente observa no mundo de hoje, elas têm um respaldo ideológico, financeiro e legal. Tudo isso está sendo alvo de grandes investimentos. E isso está sendo transformado em leis que aos poucos vão chegar para nós como imposições, como já acontece na China, na Rússia. Tá bem? No entanto, meus irmãos, prestem atenção. Eu sou da área médica e, como disse na pergunta, eu sou cristão. E um cristão, a esperança dele começa justamente quando o mundo já não tem mais esperança.
justamente quando chega no limite onde o abismo para o mundo chega, para um cristão, ali que começa a nossa esperança em Deus. Então, em Deus eu tenho esperança. Só que a minha esperança se funda no fato de nós termos um evento como esse. A minha esperança se funda no fato de eu ver os jovens aqui. A minha esperança se funda no fato de eu ver no rosto de vocês que vocês encontram verdade no que eu estou dizendo. Isso me dá esperança. Então, se o mundo tem algum ar de esperança, ele se deve a nós que lutamos por viver e encontrar a verdade. Para que a gente lute contra tudo aquilo que vai de encontro à vida humana. Tá bem? Então haverá esperança enquanto nós estivermos vivos lutando para que a vida seja defendida. Tá bem? Creio que o doutor já estudou sobre a comunidade Igreja Evangélica Protestante. A Igreja Católica tem a mesma opinião que a evangélica a respeito de homossexualismo? Bom, uma coisa é a gente estudar o protestantismo, outra coisa é estudar o que eles pensam a respeito do homossexualismo, né? O que eu acompanho das igrejas evangélicas em relação ao homossexualismo é a posição de certos pastores midiáticos naquilo que eles falam, aquilo que eles defendem, e 99% das coisas que eles defendem, nós também defendemos, tá bem? Então, a nossa visão... Deixa eu só ver aqui como é que é o final do negócio. Perdão, cadê? A Igreja Católica tem a mesma opinião que a evangélica a respeito dos homossexuais, do homossexualismo? Sim. Sim. Partindo do olhar a respeito do plano de Deus para a sexualidade humana, sim. O plano de Deus a respeito da sexualidade humana, ele está muito claro no livro do Gênesis. Muito claro no livro do Gênesis. E isso aqui, gente, não é fundamentalismo religioso, não. A gente conclui isso aqui de uma forma muito biológica. Um homem não se entende enquanto homem sem olhar para uma mulher. E uma mulher não se entende enquanto mulher se ela não olhar para um homem. Um homem, ele é um ponto de interrogação para si mesmo se ele não tem uma mulher. E uma mulher é um ponto de interrogação para si mesma se ela não encontra um homem. Ah, Renato, mas existem pessoas que têm essa inclinação. De fato. De fato. Mas isso não elimina, rechaça e invalida aquilo que a gente encontra respaldo na ciência, no próprio Evangelho, na Sagrada Escritura em geral. Tá bem? Então, se nós vamos discutir a homossexualidade, o homossexualismo, nós vamos discutir sem bandeira ideológica. A gente vai discutir a partir do homem enquanto tal. Tá certo? Sem bandeirinha ideológica, senão não dá. Professor, é correto afirmar que médicos americanos também foram responsáveis pela morte de várias pessoas na era Hitler? E se existem outras participações dos americanos em colaboração da propaganda nazista e o extermínio das pessoas? Por favor, o endereço do seu blog. O meu blog se chama Vida Sem Dúvida. Só você botar no Google que você encontra lá. Tem gente que acha que a eugenia ela é pensada pensada na Alemanha. Não é. Ela é pensada na Inglaterra. Tem gente que acha que a faceta inicial mais cruenta da eugenia foi nazista. Não foi. Foi americana. Lembra-se do Davenport. Então, existe sim uma série de médicos americanos que praticaram a eugenia no território americano, e existem vários casos, existe inclusive um caso muito famoso chamado o desastre de Tuskegee, onde eles experimentaram durante 40 anos negros sifílicos, e médicos americanos fazendo isso com enfermeiros e com equipes ali estudando os negros com sífilis para ver se a população negra era mais ou menos resistente à sífilis. Agora, em relação aos médicos americanos participando do processo nazista, sinceramente, nunca estudei, tá bem?
Nunca estudei. Não posso responder isso com certeza, porque eu nunca estudei isso aqui. Tá bem? Me perdoe. Ao casal que não consegue ter filhos naturalmente e recorre ao método artificial, o que o senhor diz sobre? Meus irmãos, vocês já perceberam que eu sou muito sincero, né? Nas coisas que eu digo. Eu penso uma coisa. Eu acho que filho é dom, não é direito. Quem solicita sobre si o direito de ter um filho acaba olhando para a criança como uma propriedade. Então, o filho é dom. E todos nós queremos ter o dom de ter um filho. Só que a gente não pode esquecer que os fins não justificam os meios. Se nós queremos ter um filho, não é um vale tudo, gente. Não é um vale tudo. Quem não consegue ter filho, existe o recurso da adoção. Quem não consegue ter filho, as clínicas de reprodução assistida oferecem uma série de recursos para que o casal, antes de recorrer à reprodução medicamente assistida substituída, né, a substituição da reprodução, que eles façam uma investigação profunda se realmente eles não conseguem ter filhos. Entenderam? Porque muitas vezes uma reposição hormonal, um tratamento psicológico, muitas vezes lançando mão de recursos médicos, o casal consegue ter filhos. Entenderam? Inclusive, o Conselho Federal de Medicina, ele só aceita um casal recorrer à reprodução medicamente assistida por substituição da reprodução se for comprovado que eles de fato não conseguem ter filhos. Entenderam? Para não virar uma fabriquinha de criança. Agora, o que eu digo a respeito disso? Eu digo o que é a reprodução assistida. Num processo de fertilização in vitro, por exemplo, vocês sabiam que o casal vai ter um filho, talvez 2, mas eles produzem até 8 embriões que vão ser congelados ou descartados, ou vão ser utilizados como produto científico para experimentação? Me desculpem, mas eu não consigo ser a favor. Eu não consigo ser a favor. Porque eles vão selecionar os que eles vão querer e descartar o que eles não vão querer. Isso é um problema ético do tamanho do mundo. Tá bem? Então, um casal que não pode ter filho, eles podem adotar um filho. Eles podem fazer um tratamento para tentar mais uma vez. Anteontem eu recebi a notícia de um amigo meu, Marcelo, que eles estão casados há 6 anos, se eu não me engano, tentando ter filho, tentando, recorrendo a tudo que podiam imaginar. Quando eles já tinham desistido, ela está grávida. Está grávida. 3 meses de gravidez, descobriu. Então, o que eu penso? Tenta de tudo. Não conseguiu? Adota. Adota. É o que eu penso. Algumas vacinas propagadas pelo SUS, como H1N1, HPV, entre outros, escondem uma ideologia eugenista? Quem foi o danado que fez a pergunta? Foi tu não, né, Antônio? Ô pergunta rabuda, viu, gente? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Algumas vacinas propagadas pelo SUS, como H1N1, HPV, eu não estou dizendo que sim em relação a essas vacinas, eu estou dizendo em relação às vacinas em geral. Eu penso que sim. E eu tenho respaldo de bula para isso. Tá bem? Se vocês pegam, por exemplo, a vacina para o HPV e leem a bula, na bula está escrito que existem efeitos colaterais desconhecidos. Está na bula, lê a bula. Como é que o governo vai colocar panfleto na sua casa? Porque eu nunca vi panfleto de vacina de paralisia infantil lá em casa. Mas panfleto da vacina de HPV, aí aparece lá em casa. Então, é uma propaganda maciça a respeito de uma vacina que ela é questionável do ponto de vista microbiológico,
questionável do ponto de vista microbiológico e do ponto de vista imunológico e do ponto de vista farmacológico. Porque se existem efeitos colaterais que são desconhecidos, como é que o governo vai investir para dar milhões de doses entre as nossas jovens? É estranho isso, gente. É muito estranho isso. Tá bem? Vou parar aqui a resposta para não entrar num outro campo que é meio perigoso de se tratar, mas meus filhos não tomam. Minhas filhas não vão tomar vacina de HPV. Não vão tomar vacina de HPV. Diante de um mundo em que os principais interessados em questões eugênicas possuem certos poderes como dinheiro, canais de televisão, poderes políticos, como o cidadão que busca defender os valores naturais da vida pode enfrentar os poderosos sem mesmo ter muitas condições? Meus irmãos, São Paulo pede que a gente utilize as armas que a gente tem para lutar. E uma das armas mais poderosas que a gente tem para lutar se chama verdade. Se você conhece a verdade, ela só vai ser imposta sobre você se tirarem a sua liberdade diante da verdade. Entenderam? Então, como é que você luta? Em primeiro lugar, se unindo com pessoas que conhecem a mesma verdade que você. Para que você, unido a elas, forme ali um grupo de pessoas decididas a viver aqueles mesmos princípios, aqueles mesmos valores, aqueles mesmos ideais. E assim você consegue lutar. Como, por exemplo, hoje em dia, tem pais que não estão suportando o estilo de educação que o governo está nos impondo. Inclusive, o professor André, segunda-feira, sugeriu um simpósio, um debate sobre educação, que eu assino embaixo 1000 vezes. Se a gente não está aceitando isso, eu preciso defender, proteger os meus filhos daquilo que educacionalmente está sendo imposto. Existem grupos de pais que não querem expor os seus filhos àquilo que o governo está impondo por meio da educação. Você protege. Ah, mas eles são poderosos. Você protege. Existe forma de você lutar. Tá bem? Você tem como lutar contra esses poderosos se você souber o que eles estão tramando contra você e se unir com outras pessoas. Tá bem? Graças a Deus a gente ainda tem uma arma chamada internet. Por enquanto. Na obra Admirável Mundo Novo aparece a seguinte citação: quanto menor a carta, menos oxigênio se dá. Na sociedade odierna, percebemos que as pessoas que apresentam alguma debilidade física vão gerar transtorno na família e na sociedade. Por isso são abortados ou submetidos à eutanásia. Quais são as ideologias que estão por trás dessa mentalidade? Como combatê-las? Meus irmãos, existe duas correntes de pensamento ideológico que são o utilitarismo e o materialismo. Quando você olha para um idoso deitado numa cama, entubado, vegetando, sem produzir nada no mercado de trabalho, produzindo só trabalho para uma família, você pode cair na grande asneira de olhar para aquele ser humano e dizer que ele não tem mais utilidade nenhuma. Entenderam? O nome disso é utilitarismo. Você querer determinar o quanto uma pessoa vale ou não vale por o quanto ela produz, por o quanto ela ainda é útil para a sociedade. Vocês sabiam que na Europa tem países que os idosos, estava ali naquelas notícias que eu botei, os idosos estão fugindo da família. Fugindo, indo para outros lugares. Por quê? Porque eles estão sendo levados pelos parentes dele para serem eutanasiados. Porque eles dão trabalho. Porque eles pesam na previdência. Porque eles tomam tempo dos filhos. Eles não são mais úteis. Eles não valem mais. Entenderam?
Então, numa sociedade materialista, numa sociedade que só pensa naquilo que uma pessoa pode dar para ela de benefício, material ou qualquer outro tipo de benefício, quando você olha para uma pessoa que não pode te dar nada, ela se torna inútil. E isso a gente não vê só nos idosos, a gente vê nos casamentos, a gente vê nos filhos, a gente vê em diversas áreas. Tá bem? Então, a ideologia eugenista, ela se mascara por trás desse utilitarismo. Entenderam? Professor, já. Zika, aliás, essas duas a gente pode fazer uma só. Professor, Zika vírus, as superbactérias e outras doenças que estão surgindo ou voltando, para o senhor, não seria uma forma da natureza de manifestar sua eugenia? Zika vírus, as superbactérias, outras doenças que estão surgindo e voltando, para o Senhor não seria uma forma da natureza... Gente, vocês estão dando para a natureza uma força racional que eu não consigo enxergar, tá bem? Quando a gente vê, por exemplo, um Zika vírus aparecendo, e eu tenho certeza que muitos de vocês nunca tinham ouvido falar em Zika vírus, muitas coisas surgem. Inclusive, uma associação que talvez vocês nunca tenham feito, que é a seguinte. Vou colocar a minha mão no fogo, tá bem? Nas redes sociais, inclusive. Em 2012, o STF aprovou, na letra crua da lei, a permissão de aborto de anencéfalos, sem sequer dizer que a anencefalia é uma anomalia que não é tudo ou nada, ela tem graus, mas está escrito lá a anencefalia. 5 anos e meio depois, surge uma virose que nunca tinha se ouvido falar, pelo menos não nos tempos mais modernos, que causa o quê? Microcefalia. E aí você olha para as pessoas que estão desenvolvendo o Zika vírus e o que as crianças no ventre da mãe estão desenvolvendo, e elas começam a solicitar o respaldo legal para quê? Abortar. E elas encontram o respaldo legal porque há pouco tempo atrás foi aprovado que as mulheres que têm filhos do quê? Anencéfalos abortem. Sem querer bancar uma de teórico da conspiração, mas a gente pode perfeitamente ligar os pontos. Entenderam? No entanto, do ponto de vista da história natural, as bactérias, elas não se comportam assim dessa forma racional que a gente imagina, não. Elas sofrem pressão seletiva. Por isso que a gente é orientado a não usar indiscriminadamente antibiótico, solicitar a receita do médico. Os médicos são orientados a fazer uma série de exames para saber qual a bactéria está causando aquela infecção, para que ele receite um antibiótico específico para aquela bactéria, para que a gente não fique por aí gerando pressão seletiva nas bactérias para que elas apresentem multiresistência, que é como a gente chama. Então, eu dei uma volta danada porque eu queria tocar nesse ponto, mas eu não acredito nessa força da natureza provocar uma eugenia. Tá bem? Como é aqui? Peraí. Professor. Em se tratando da ação governamental no Brasil... Peraí. É que eu fui olhar a hora aqui no telefone. Professor, em se tratando da ação governamental no Brasil, a eugenia aplica-se predominantemente no aborto? Gente, o aborto no Brasil, ele está como um navio quebra-gelo sendo implantado aos pouquinhos. Né? A gente pode perceber isso muito claramente. Que antigamente ele era totalmente proibido, hoje em dia ele está aos poucos sendo implantado. Presta atenção no que eu vou dizer. O aborto ainda não está sendo a prática eugênica predominante.
Mas a ideia que se constrói para solicitar o aborto e solicitar práticas contraceptivas no geral da população, especialmente nas mulheres pobres, essa sim é a principal prática eugênica que o nosso governo solicita. Entenderam? Então, o aborto ainda não é, na prática, a principal ação. Mas a ideia que tem por trás dele, que está sendo incutida na cabeça do nosso povo, isso sim é uma ideia eugênica, que vai culminar com a prática. Tá bem? Entenderam? Sim, a última, tá, gente? A diferença entre feminismo e feminismo. Vocês sabem o que é feminismo? Feminismo defende que as mulheres são superiores, né, aos homens. E o feminismo? Porque o machismo defende a ideia que o homem é superior à mulher. O feminismo solicita a igualdade entre homem e mulher. E o feminismo quer dizer que a mulher é maior do que o homem. Os três estão errados, conceitualmente. Os três estão errados conceitualmente. Meus irmãos, aprendam uma coisa. Aprendam uma coisa. Quando vocês estiverem de frente com alguém que ideologicamente quer fazer tudo ficar igual, padre ser igual a leigo, mulher celebrar missa, tudo tem que ser igual. Bispo e padre é tudo igual. Mulher e homem é tudo igual. Pai e mãe é tudo igual. Vocês estão diante de uma pessoa que culturalmente está contaminada de matriz marxista cultural. Porque é assim que eles pensam. Tem que ser tudo igual. Nivela todo mundo. Coloca todo mundo igualzinho. Só que não é assim que as coisas são. Qualquer pessoa com 2 neurônios enxerga na estrutura real que nós não somos iguais. Que nós temos diferenças. Entenderam? Claramente. Eu seria um péssimo padre. Eu seria um péssimo engenheiro. E eu não consigo me ver sem ser professor. Porque eu tenho esse dom. Então esse negócio de querer todo mundo, fazer todo mundo igualzinho, isso é uma ideia errada na sua concepção. Tá claro? Então, você querer que a mulher seja igual ao homem, não estou falando aqui, gente, no sentido dos direitos, não. Tá? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. A mulher querer ser igual ao homem, aquilo que o feminismo prega, o feminismo solicita, é errado. Como o machismo também é absolutamente errado. Dizer que o homem é superior à mulher também é errado. O machismo também é doente. Como o feminismo também é, porque elas também não são superiores a nós. Existe a função de cada um, o psique de cada um, o físico de cada um, a constituição natural de cada um e a função natural dada pela história e pela nossa condição de cada um. Não precisa ter briga. Nós somos complementares, entenderam? Nós somos complementares. Quem quer colocar briga na história não quer a igualdade, quer a divisão. É diferente. Quer a divisão. Quer provocar revolução, guerra. Entenderam? Acho que acabou, né? Vamos agradecer então. Não sei se há alguma questão a ser colocada. Se Padre José Rui quer encerrar. Falar alguma coisa, né? Não, gente, só quero agradecer, né, pedir desculpa assim, pelo horário, né? Não sei se a gente se estendeu mais do que deveria, mas foi uma grande alegria, né, estar aqui com vocês. Pedir que vocês, gente, rezem e estudem para que a gente possa transformar o mundo pela nossa santidade e também pelas verdades que a gente defende quando a gente conhece. Tá bem? Então Deus abençoe vocês, uma boa noite. E parabéns por terem participado desse simpósio que foi maravilhoso. Fiquem com Deus. Então, vamos terminar esse simpósio. Não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, a todos vocês que participaram desse simpósio, porque o simpósio é possível, porque também há procura, senão não haveria motivo de nós estarmos aqui e nos mobilizarmos, né? Quero agradecer aos seminaristas que se dedicaram
já há meses na preparação desse simpósio, tanto no estudo pessoal dos temas, como na elaboração de trabalhos. Agradeço aos professores do Seminário da Imaculada Conceição, que foram de uma contribuição preciosa para a escolha do tema e para a organização desses dias. Quem nos acompanha online está nos ajudando muito em todos esses dias. É o nosso diretor de estudos, o Padre Fernando, que incansavelmente fazia contatos e procurava organizar todas as coisas. Foi uma das mediações importantes para nós conseguirmos aqui o espaço do Teatro Sânia Cosmelli, do Colégio Nossa Senhora das Dores. Aproveito então esse gancho também para agradecer ao Colégio Nossa Senhora das Dores por ter nos concedido esse espaço, os funcionários que vieram com tanta boa vontade também nos ajudar. Muito obrigado a todos, né? Agradeço o que foi o nosso orgulho nesse simpósio também, que o nosso pai, né, o Dom Ednei, esteve os 3 dias conosco. Ele não pôde ficar até o final todos os dias, mas participou das 3 palestras, né? Nós somos filhos orgulhosos também, que gostamos de mostrar bem o nosso serviço também, nosso pai, né? E por último, eu não posso deixar de agradecer a Deus, né? Ou seja, todas as coisas são muito boas e todas as motivações nos levam além, mas Deus é aquele que nos leva mais longe, né? Tudo isso só foi feito porque nós um dia quisemos agradar a Deus, dando a Ele as nossas vidas. Por isso existe seminário, né? E o seminário quer compartilhar um pouco do muito bem que nós conseguimos beber ali dentro, porque Deus assim nos permite. Então vamos ficar de pé e terminar com uma oração agradecendo a Deus. Os santos todos, hoje foi tanto falado dos santos, né? Santos todos, sobretudo os teólogos, concordam que na oração do Pai Nosso estão contidas todas as orações. Ali, tudo que nós precisamos, de alguma maneira, está contido nesses 7 pedidos do Pai Nosso, né? Por isso, todos os dias terminamos com o Pai Nosso e hoje vamos fazer da mesma maneira. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos. Agradeço as sugestões que foram dadas para o ano que vem e espero encontrar todos aqui no próximo simpósio. Muito obrigado. O Padre Fernando agradece, viu? Um agradecimento. Estou online com ele. Valeu, Rafael.